Presidente, na tarde de hoje começou, após transitado e julgado, a cumprir pena o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de 27 anos de cadeia. Foi preso há exatos 653 dias após o início da investigação. Também nessa tarde, o Exército cumpriu 2 ordens do ministro Alexandre de Moraes, prendendo o general Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio, ambos no Comando Militar do Planalto, condenados a 21 e a 19 anos de cadeia por tentativa de golpe de Estado, assim como o Bolsonaro. Importante deixar isso registrado para que a gente saiba que há justiça no Brasil e que uma simples patente ou um cargo ocupado não são impeditivos para a legalidade desses processos. Mas eu subo aqui hoje nessa tribuna para falar do Banco Master e a relação do Banco Master com o Paraná, ou melhor, com o governo do Paraná. O Banco Master quebrou. O Banco Central teve que fechar as portas desse banco. A conta é gigante. 41 bilhões vão sair do Fundo Garantidor de Crédito, conhecido como FGC, mas o buraco é muito maior. Esse FGC só cobre até 250 mil por pessoa. Mas por que esse buraco é tão grande? Porque muita gente poderosa fingiu que não viu. O FCG avisou o Banco Central, avisou pessoalmente, inclusive, o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, que comandava o Banco Central no governo Bolsonaro. Teve tentativa de CPMI, mas foi abafada por articulações políticas do Centrão, com a liderança do senador Ciro Nogueira, presidente do PP. E quem estava do lado do banco? Daniel Vorcaro. Quem estava com ele? O Ciro Nogueira, o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Uma proposta que poderia, no fundo, piorar tudo. E a influência não parou por aí. Ciro Nogueira tentou aumentar o limite do FGC para 1 milhão por pessoa. Se isso tivesse virado lei, o fundo poderia ter quebrado junto. A história dos créditos fantasma. O Banco BRB de Brasília comprou 12 bilhões de papéis falsos do Master. Depois do escândalo, disseram que trocaram papéis. Mas a pergunta é simples. Trocar depois do escândalo apaga a fraude? Obviamente não. E se tudo ficasse escondido, quem pagaria a conta? O povo de Brasília? O dinheiro dos servidores do Rio de Janeiro também foram comprometidos. O governo do Rio, sob a tutela de Cláudio Castro, do PL, colocou 2,6 bilhões no fundo de aposentadoria do Rio de Janeiro dentro do Master, mesmo com alerta graves de irregularidades expostos pelo Tribunal de Contas local, em mais 1 bilhão. E as ligações com crimes? As investigações dizem que o dono do Banco Master recebeu dinheiro de um fundo ligado ao PCC. O caso também respingou no governo de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tirou o secretário Guilherme Derrite do PP do cargo e mandou de volta para a Câmara Federal. Derrite foi deputado federal que relatou o projeto antifacções, que já passou na Câmara e está no Senado. No relatório, ele tentou tirar a força policial da Polícia Federal, bem na hora de enfrentar o crime organizado. E qual a relação que isso tem com o Paraná? Toda. O governo do Paraná é com o Porto de Paranaguá. E eu vou falar isso agora aqui. No Paraná, decisões do governo estadual também esbarraram nesse escândalo. Um grupo chamado FTS ganhou 3 leilões no Porto de Paranaguá. Par 50, Par 32 e um colégio chamado Estados Unidos. A FTS comprou um terminal baratinho, por R$1 milhão de reais na época, e vendeu por 36 milhões para um grupo ligado ao PCC. Uma operação da polícia investiga ligações entre sócios dessa empresa, de um grupo chamado BCO e do PCC.
Aqui também, o Banco Master financiou a Liga, empresa que comprou a Copel Telecom. O dono da Liga é uma pessoa conhecida no mercado, o senhor Nelson Tanuri, amigo pessoal de Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master e foi preso pela Polícia Federal, com uma operação de fraudes financeiras, que inclusive já teve pedido de liminar negado pela Justiça. Esse empresário também aparece ligado a outro escândalo, a Ambipar, que é uma empresa de gestão ambiental de capital aberto, que subiu 800% na Bolsa e logo pediu recuperação judicial. Se puder me dar um minuto no fim. Fundos ligados ao Banco Master ajudaram a inflar artificialmente ações da Ambipar. E quem comprou, no final das contas, a Copel Telecom? O próprio Tanuri. E aqui não sou eu que estou dizendo. Está tudo na imprensa. Tanta gente envolvida nesse processo, relatado pela imprensa. E o que chama a atenção da gente nesses processos? Que a gente ainda já está se colocando mais a par. Além da Copel Telecom, dessa questão do porto, nós também estamos começando a estudar, dentro do processo de transformação da Copel Energia em corporação, relações como essas. Quais fundos, doutor Antenor, compraram a Copel? Quais as ligações desses fundos também com essas citações que eu fiz, que estão expostas pela imprensa? O Banco Master é um problema imenso para o Brasil, pela teia de relações que ele tem, política, e pelo rombo gigantesco que ele está dando em muita gente. O rombo do Banco Master, 42. O rombo da Faria Lima naquele processo, 52. Só nesses dois rombos está todo o investimento do Bolsa Família de um ano para 20 milhões de famílias brasileiras. E a gente acha não, que eu não acho isso, e muita gente discute aqui, que o problema está em projeto de política social para tirar as pessoas da linha da fome. O problema está nisso daqui, nessas relações que a gente tem colocado aqui. E que, claro, Ussi, você deu a parte a Vossa Excelência, tem que ser fiscalizado. Eu estou relatando o que a imprensa está colocando, e o nosso papel aqui, obviamente, é tentar ver a que ponto isso tudo é concreto e é verdadeiro. E caso seja isso, o que o governo vai fazer para mostrar para a população do que é a ilegalidade, se está comprovada, qual que é a posição que vai ser tomada pelo governo. Uma parte para Vossa Excelência. Um minutinho, deputado, obrigado pela sua gentileza. Em primeiro lugar, o Porto de Paranaguá foi eleito pela 6ª vez como o melhor porto do Brasil, escolhido pelo governo federal, que escolhe. Mas evidentemente que eu vou recolher a denúncia de Vossa Excelência, vou levar até lá, a governança é do Porto, conheço a capacidade de trabalho, a competência, mas o seu papel é isso mesmo, o senhor está no seu papel, eu vou recolher, me passe isso. E quanto à Telecom, eu não tenho o que fazer, porque é uma empresa privada, foi privatizada de fato, e o Tanuri não tem qualquer ligação com o nosso governo. Mas ainda assim, eu peço que Vossa Excelência me passe, claro, e vai ter as respostas adequadas. Nesse momento, é muito importante que a gente entenda esse caso complexo. Que caso essas conexões sejam de fato existentes, a gente tem que ver como a modelagem de licitação, como a modelagem de privatização, terceirização, ou melhor, transformação em corporação, ela é falha aqui no estado do Paraná. Se isso for realmente verdadeiro, significa que o compliance do governo não serve para nada. E a gente está falando de operações milionárias, ou melhor, bilionárias, que envolvem agentes do mercado financeiro, ou melhor, da grande especulação financeira. E agora nós vamos estudar esse caso da Copel. Se teve relações com os fundos que compraram a Copel com esses outros fundos. Espero que esteja errado.
Um minuto para Vossa Excelência concluir. Eu espero estar errado. Eu não estou aqui acusando, eu estou colocando situações relatadas pela imprensa e estou levantando agora a possibilidade de, dentro da mesma estruturação de venda da Copel, ter acontecido a mesma coisa. E se isso ocorreu, essa casa tem por obrigação tomar uma providência. Porque o povo paranaense está sendo vítima, como as pessoas que investiram no Banco Master estão. E a gente tem que passar isso tudo a limpo. É sério esse processo e espero que a compliance, que é uma propaganda que passa toda hora na televisão, transforme em realidade e entre de fato nessa jogada e conte para o povo paranaense o que está acontecendo. Novos capítulos a gente traz nas próximas semanas. A cada dia eu fico surpreso com alguns posicionamentos que eu vejo aqui. Ou melhor, alguns que eu acabo ouvindo aqui. O que tem agora de moralista sem moral é incrível aqui dentro dessa casa. Gente que transfere um problema, dado um fato ocorrido, e acha no direito de cobrar coisas que às vezes nem ocorreram. E eu trago isso para falar de uma coisa aqui. Ouvi daquele lado ali falar sobre o Banco Master. Ah, o governo federal e o Banco Master. Não, quem tem aliança no dedo com o Banco Master é o governo do Paraná. Eu levantei aqui semana passada episódios que envolvem o Banco Master com o governo do estado, principalmente alguns ligados ao Porto de Paranaguá, outros muitos já publicitados pela imprensa. Fiz uma fala aqui, no dia seguinte que eu fiz a fala, o governo, através da Secretaria de Administração, bloqueou, dentro do sistema de administração, descontos de previdência ou de consignados pelo PKBank. Eu estou aqui com um olerite, um dos vários que eu recebi da internet, que demonstra descontos não autorizados por servidores nos empréstimos e nos seus salários. Fui atrás da pessoa, liguei para a pessoa, conversei com ela, nunca assinei nada, deputado. Não sabia nem o que era. Foi o vídeo do senhor que fez eu tomar essa iniciativa de te procurar. Mas como que o governo tem uma relação com o PKBank, que na verdade é o Banco Master, é um dos cartões, como esse outro que o deputado Hussein colocou ali, em que ele fazia operações e descontava sem autorização, sem ter número de parcela. É muito pior, tudo está levando a crer, que o problema do INSS que nasceu no governo Bolsonaro. Então, vir aqui falar, querer criar uma narrativa que o Banco Master tem ligação com o governo federal, parem. É só olhar onde passa a propaganda do Banco Master. Olhem bem onde passam as propagandas do Banco Master, vocês vão entender. Tem que ter respeito aqui. Vim mentir, fazer errado, de querer falar que é o outro que fez. Qual é? Vocês estão achando que estão lidando com quem aqui? Que vai todo mundo baixar a voz, acreditar na narrativa? Eu quero, de verdade, que o governo agora tome providências quanto a isso. Anunciou que parou? Beleza. Suspendeu? Beleza. Agora vão descobrir quem trouxe esse cara para cá. Quem que fez a relação política, quem que contratou, a modalidade de contratação, como está sendo feito esse processo. E ainda vem ali e fala que é o governo do PT. Uma parte, deputado. Na sequência, já passo para a deputada. Eu quero dizer aqui, relembrar, quem tem histórico com o Banco Master? É o governo nosso? Não. Quem com o Banco Master aqui tem relação com a Copel Telecom que foi vendida? Foi ele que financiou parte do dinheiro que comprou a Copel Telecom, que é a liga com o seu Nelson Tanuri, colocado aqui por mim na semana passada. Então, se vocês querem debater isso, sem problema, vamos debater aqui. Vamos ver quem tem mais argumento e documento sobre isso, se é a gente ou é vocês. Agora, criar narrativa do governo federal, mas não vou admitir. O Banco Master tem que se explicar, sim, para a justiça.
Mas quem tem que se explicar para o povo paranaense é o governo do Paraná. Fica do outro lado da rua ali. Por enquanto, né? Daqui uns tempos não vai ter mais. Fica ali do outro lado. Ele tem que contar. Está tendo de fato desconto na previdência de aposentados do governo do Paraná? Sim. No consignado, está tendo desconto não autorizado ou ilegal? Sim. Ou não? Tem que explicar aqui. E agora vem o governo. E vou fazer outra pergunta para o governo. É só essa relação que vocês têm com o Banco Master? Só tem esse contrato ou tem mais que não foi colocado? Ou eu tenho que falar aqui o outro para vocês virem amanhã suspender? Eu preciso falar do outro para vir aqui amanhã e suspender? Ou vocês vão ter a frieza, a decência, a naturalidade de suspender qualquer relação? É isso que tem que ter a discussão aqui dentro. Se vocês querem tomar vinho, andar no jatinho e fazer outras coisas, o problema é de vocês. Mas a relação institucional do governo com esse tipo de gente, o Paraná não precisa. Não precisa o Paraná. Deputada Ana Júlia, já vou passar para Vossa Excelência. Eu nem ia tocar nesse assunto de novo. Mas ouvi de lá ainda querer inverter a narrativa. Porque se tem alguma coisa que esse governo faz, é inverter a narrativa das coisas. Eu vi a fala de Vossa Excelência sobre o Colégio Cívico Militar, que é abominável. Lá fala de Satanás. Lá fala de corpo no chão. Vem cá, é esse o Deus, Pátria, Família que esse povo defendeu? O Deus tem outro nome ali? A pátria é outra? Que história que é essa aqui? Aí vem numa narrativa, ou a culpa é da aluna, ou o vídeo antigo. Não, a culpa é do modelo escolhido, que não sabe separar o quartel da escola. E a gente tem esses problemas, principalmente nas escolas cívico-militares. E não é só esse fato, já foi denunciado outros aqui. Assédio moral, sexual em colégios. Tentativa de suicídio por abusados em várias regiões do estado. Ou senta e faz uma crítica e absolve o problema e toma uma solução, ou para de discurso moralista aqui dentro. Ah, mas não tem problema em todo colégio. Se está tendo problema, tem que corrigir. Não adianta vir aqui e falar isso. Sinceramente, será de fato que o Paraná tem a melhor educação? Olha, se a educação é boa, eles privatizam para dizer que tem que melhorar. Se a educação é boa, ela transforma em cívico-militar. E quando tem um problema, ela tem em todos os lugares. E nós mudamos o IDEB. E nós abonamos a falta de aluno. E nós cobramos coisas de professores fora de horário. Então não tem IDEB bom, coisa alguma. Nós temos aqui narrativas, mentiras, como é o caso aqui do Banco Master. Esse Credit Sexta, esse Metacard e outros nomes usados aqui, tem que ter uma explicação pública. É um fato positivo suspender? Mas é o mínimo do esperado e obrigatório era ser feito isso. Agora a gente tem que ter uma coisa a mais. Quando o governo Lula recebeu informações sobre o INSS, a primeira coisa foi abrir uma sindicância, foi botar o CGU e já foi devolvido o recurso. E o governo do Paraná vai fazer o quê? Contar mentira na televisão novamente? Soltar propagandinha no YouTube? Eu vou ver desenho com meu filho de 3 anos, passa propaganda no YouTube do governo do Paraná. Será que vocês vão passar agora isso daí ou não? Vamos contar a verdade para o povo? Aliás, nós precisamos aqui tomar uma atitude. Os impulsionamentos feitos pelo governo do estado na rede social para propaganda enganosa tem que ser ressarcido por quem autorizou a despesa. Isso daqui, por exemplo, tem que ser explicado. Por que fizeram uma propaganda, usaram dinheiro público para impulsionar e agora a verdade é outra? Deputada Ana Júlia. Deputado Arilson, apenas para contribuir com a tua fala sobre o Banco Master, quando aqueles que tentam juntar isso ao governo federal e ao presidente Lula, falta de caráter e de vergonha na cara mesmo, porque segundo o portal Metrópolis, inclusive os dados estão sendo apurados, esse Daniel Vorcaro foi um dos principais doadores de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, governador de São Paulo. Então o cara doou para a campanha deles, tem relação com eles e a culpa é nossa que investiga e publiciza e prende quem faz esse tipo de coisa. Infelizmente, deputada Ana Júlia, essa é a narrativa tentada a ser imputada aqui nessa casa.
Já existe um jargão popular. Uma mentira contada 10 vezes tende a virar verdade. Então aqui se coloca alguns parlamentares para falarem numa mesma versão uma narrativa, para tentar encobrir a verdade. Só que não vai ficar encoberta. Nós vamos aqui denunciar. É impressionante o que a gente está vendo aqui no estado do Paraná. Impressionante. E a gente aqui da oposição, se os meus colegas permitirem, vamos propor um requerimento coletivo para descobrir os gastos de publicidade do Master, para a gente saber exatamente do que a gente está falando aqui dentro. Em nome da oposição, em nome do PT, que eu presido com muito orgulho aqui no Paraná, não vamos permitir mentira e inversão de narrativa. Para concluir, deputado. Subi aqui, presidenta, para falar da educação, subi aqui para falar de outra coisa. Mas eu tenho o dever moral de vir combater discurso mentiroso. Olha, isso daqui é tão quebra de decoro quanto outras coisas. Nós temos que discutir isso aqui também. Quebra de decoro em discurso mentiroso, estruturado, pensado para mudar a narrativa. É incabível. Uma coisa é opinião sobre um fato. Outra coisa aqui é imputar ao outro, a outro partido, uma coisa que não aconteceu, sendo que ele fez. A pessoa está num governo que comete um erro denunciado, que para o processo e vem aqui e fala assim, a culpa é dele. É incabível isso. É de tirar qualquer um do sério. Não tem cabimento o que a gente está vendo aqui dentro dessa casa. Nós vamos ter que tomar providências éticas também contra a mentira. Presidenta, eu venho a essa tribuna aqui hoje, mais uma vez falar sobre o que está acontecendo no estado do Paraná. Os aposentados estão sendo lesados aqui no estado do Paraná. Isso acontece com a participação da empresa contratada pelo governo Ratinho Júnior. Eu estou aqui falando mais uma vez das empresas Credicesta e Metacard, ambas do Banco Master. O Paraná desenvolve um sistema muito parecido às fraudes do INSS iniciadas no governo Bolsonaro. O que já aconteceu até aqui, pessoal? Oi. A Credicesta e a Metacard foram obrigadas a suspender empréstimos consignados. Depois disso, a SEAP, Secretaria de Administração e da Previdência, também suspendeu as operações com essas empresas. E como o deputado Arilson me perguntava ontem no telefone, que os aposentados estão sendo lesados? Simples. O primeiro motivo, são 3 motivos. O primeiro deles é que há um direcionamento para juros mais caros. A empresa que opera os consignados não manda o aposentado para o banco com juro mais barato. Ele empurra para o banco parceiro. O Credicesta empurra ao Banco Master. Ou seja, fazem com que o aposentado pague mais caro de forma proposital. Segundo item é que os descontos acontecem sem autorização da pessoa que contraiu o consignado. Começam a aparecer débitos no holerite que o aposentado nunca contratou. Cobranças estranhas, taxas que nunca existiram no contrato. Um outro ponto, o terceiro ponto, há um estouro no limite legal, acima de 35%. O holerite que eu apresentei aqui ontem na minha fala, por exemplo, a lei coloca que um consignado não pode passar de 35% do salário líquido. Mas o Paraná, aqui nesse governo, aquele holerite, por exemplo, tinha 43,85% de desconto. E um outro caso, que aparece 46,64% de desconto. Isso daí é proibido. E colocar o aposentado na miséria, favorecendo o banco, é uma forma escandalosa de escolha política. E o que deveria
ser feito? Ou melhor, quem que deveria impedir essa fraude? Quem deveria impedir essa fraude é justamente a empresa que o governo contratou, a empresa ligada ao Banco Master. Ela deveria fiscalizar, mas ela aqui no caso é parte do problema. E pior, escondem aos aposentados as opções de juros mais baixos, empurrando para o juro mais caro. O caso da PQL ONI, Credit Sexta, também conhecida como PKL Bank. A PQL ONI é uma empresa que opera o Credit Sexta do Banco Master. Essa empresa, prestem atenção aqui, pessoal, essa empresa aparece em mais de 16 mil processos no Jus Brasil. 16 mil processos, essa empresa que o Paraná trouxe aqui para atender os aposentados e os servidores. Só nos últimos 6 meses, teve mais de 11 mil reclamações no Reclame Aqui, que é um aplicativo que corre o Brasil trazendo denúncias. As denúncias são sempre as mesmas: descontos indevidos, cobranças indevidas, falta de atendimento e aplicativo que não funciona. Recebi um caso de um aposentado do Paraná Previdência, com um desconto de R$ 329,01 do PQL Bank ONI, que nunca fez o empréstimo. Olhem bem, nunca a pessoa fez o empréstimo e o banco está descontando. Eu tenho aqui alguns prints que eu pedi para as pessoas me mandarem no nosso WhatsApp do que está acontecendo. Esse primeiro print aqui, a pessoa vem, se identifica e coloca: olha, eu tive um desconto, mas nunca foi autorizado, ou seja, eu não pedi. A minha equipe está ligando de volta para as pessoas que mandam uma mensagem para pegar a identificação. Esse aqui é um caso. E ela coloca aqui, ó, um desconto não autorizado do Banco Master, eu não consigo mais contato com eles. Aí eu respondi para ela: obrigado pelo entrar em contato. E ela me manda uma tela com os descontos. Servidora aposentada do Estado. Aqui um outro print. A pessoa escreve assim: boa noite, eu tenho um consigne em folha de cartão do Credit Sexta Master e também tenho uma fatura do cartão para pagar esse mês. Fiz compra com ele toda vez que eu usava e pagava pelo boleto. O app, só que desde que ele foi paralisado, o app não abre, eu não sei como eu vou pagar. Também tenho suspeita de taxas que começaram a aparecer no meu Olerite. O que é o pior disso tudo? O aposentado não consegue se defender. Tem aposentado com desconto indevido por tempo, inclusive, indeterminado. Quando você pega o Olerite, não tem aquela parcelinha, uma de 12. Não, está lá a parcela, a de eterno. Só faltaram colocar 3 pontinhos até sua morte. Só faltou isso. Não aparece o número de parcela, é como se o aposentado vai contribuir pelo resto da sua vida. Outros não conseguem acessar a fatura do cartão. E depois, quando você não acessa a fatura do cartão, se cobra juro da pessoa que não teve condição de acessar, porque o aplicativo baniu as pessoas de terem acesso. Tem seguro também que não foram contratados e agora aparecem no Olerite. Mas pelo jeito o problema não é só do Estado. Tem 4, 5 WhatsApp que eu recebi hoje de manhã, que na Prefeitura de Curitiba pode estar ocorrendo a mesma coisa. E o que a gente pede? Pede que seja feita como foi feito no governo federal. O que aconteceu com a questão do INSS no governo do presidente Lula? Recebeu-se denúncias, a CGU instaurou um procedimento, a Polícia Federal entrou no caso, o presidente Lula suspendeu os consignados com as suas idades e de imediato devolveu o dinheiro para aqueles que tiveram os débitos não autorizados. E agora se está procurando quem fez aqueles processos. O que a gente pede aqui? Que o governo faça uma operação nesse sentido. Primeiro, identifique quem foram aqueles que tiveram débitos não autorizados ou cobranças indevidas, restitua eles e depois processe
a empresa que contratou. E eu tenho sempre que falar aqui, como são denúncias que são repassadas para a gente está encaminhando para o governo pedindo explicação. E se tiver de fato essas situações, o governo tem que agir o mais breve possível. A primeira coisa, deputado Hussein, foi feita, que é suspender a relação comercial. A segunda agora é identificar os casos e fazer a devolução. E, obviamente, punir o Banco Master, que hoje, pelo jeito, segundo o deputado Maurício, que eu me falava agora há pouco, teve o caso colocado sob sigilo de investigação a nível de Brasil. É um caso delicado, mas é um caso que precisa de explicação de parte do governo, né? Tenho trazido aqui a questão da folha de pagamento, do consignado, dos aposentados, mas a gente está buscando mais informações de outros contratos que possam ter com o Banco Master. O que tem de fato aqui é o entendimento que, como noticiado pelo canal ICL, esse banco tem relação com 3 estados, com o poder público, governos estaduais, de forma direta, que é o Banco de Brasília, o governo de Brasília, o governo do Rio de Janeiro e agora o governo do Paraná. E há também uma discussão agora em São Paulo para ver se o governo Tarcísio também está envolvido. A gente pede explicações ao governo do estado, providências para esses casos apresentados aqui pelos servidores. Se eles são isso mesmo, se forem, qual a providência, e se não forem isso, que venham aqui explicar para essa... Minuto para concluir, deputado. E caso não seja isso que eles estão denunciando, que o Estado explique como está sendo feita essa cobrança aí aos servidores, aos aposentados, porque eles estão confusos, estão indignados. E em alguns casos estão preocupados, porque agora não conseguem acessar para pagar suas próprias contas e fazer as operações. Então o Banco Master, infelizmente, além de ser um problema nacional, agora virou um problema paranaense. E a gente quer saber quando, como e com quem foi feita essa tratativa do Banco Master no governo do estado do Paraná.